Bem-vindos ao nosso canal. Prepare-se para uma jornada de compaixão, reflexão e descoberta da verdadeira essência da graça divina. Audiobook, Maravilhosa Graça. Autor, Philip Yancey. A Bíblia não diz que devemos amar a todos? A Bíblia. Para dizer a verdade, ela diz uma porção de coisas, mas ninguém nunca pensa em colocá-las em prática. A Rebecca Stowe, em A Cabana do Pai Tomás. Capítulo 13, Olhos curados pela graça. Sempre que me sentia entediado, telefonava ao meu amigo Mel White. Não conhecia ninguém que vivesse com mais vivacidade e paixão. Ele havia viajado pelo mundo inteiro e me divertia com suas histórias. Mergulhar entre barracudas no Caribe, atravessar excrementos de pombos acumulados há milênios para filmar o nascer do sol de cima de um minarete marroquino, atravessar o Atlântico no Queen Elizabeth II como convidado de um famoso produtor de televisão, entrevistar os sobreviventes do culto de Jim Jones depois do massacre na Guiana. Excessivamente generoso, Mel era alvo perfeito para qualquer vendedor. Se estivéssemos sentados em uma lanchonete ao ar livre e uma vendedora de flores passasse por ali, ele compraria um ramalhete apenas para ver os olhos de sua esposa se iluminando. Se um fotógrafo se oferecesse para tirar nossa foto por algum preço inacreditável, Mel imediatamente concordaria. É uma lembrança, ele diria, rebatendo nossas objeções. Não se pode colocar uma etiqueta de preço em uma lembrança. Suas piadas e xixes mantinham o garçom, o maitre e o caixa rindo a valer. Quando morávamos em Chicago, Mel costumava nos visitar quando ia para Michigan, onde trabalhava como consultor de filmes cristãos. Íamos comer fora, visitar galerias de artes, andar pelas ruas, pegar um cinema e caminhar pelas margens do lago até meia-noite ou mais. Então, às 4 horas da manhã, Mel acordava, vestia-se e datilografava diligentemente por 4 horas, produzindo um documento de 30 páginas que entregaria naquela tarde para o seu cliente em Michigan. Quando colocávamos Mel em um táxi para ir ao aeroporto, eu e minha esposa estávamos exaustos, mas felizes. Mais do que ninguém, Mel nos fazia viver de verdade. Muitos homossexuais moravam na nossa vizinhança, especialmente ao longo da Avenida de Versey, conhecida como Perversey, trocadilho com a palavra perversão, feito pelos habitantes locais. Lembro-me de caçoar deles falando com Mel. Conhece a diferença entre um gay e um nazista? Eu disse uma vez enquanto descíamos a avenida. 60 graus, e deixei cair a minha mão de uma tesa saudação nazista para uma imitação de desmunhecamento. A gente consegue identificar os homossexuais por aqui, minha esposa acrescentou. Há alguma coisa diferente neles. Eu sempre os reconheço. Nós éramos amigos há cerca de 5 anos quando recebi um telefonema de Mel perguntando se poderíamos nos encontrar no Marriott Hotel, perto do aeroporto O'Hare. Cheguei na hora marcada, sentei-me sozinho no restaurante por 1h30 lendo o jornal, o cardápio, o verso dos pacotinhos de açúcar e tudo mais que consegui encontrar. Nada do Mel. Exatamente quando me levantei para ir embora, irritado com o transtorno, ele entrou apressado. Desculpou-se quase tremendo. Ele fora ao Marriott errado e então ficou preso em um engarrafamento no tráfego de Chicago. Tinha apenas 1 hora antes do seu voo. Eu poderia sentar-me um pouco mais com ele para ajudá-lo a acalmar-se? Naturalmente. Aturdido com os acontecimentos da manhã, Mel parecia oprimido e perturbado, à beira das lágrimas. Ele fechou os olhos, respirou profundamente várias vezes e começou a conversa com uma frase que nunca esquecerei. Philip, talvez você já tenha imaginado que eu sou gay. A ideia não tinha nunca cruzado a minha mente. Mel tinha uma esposa amorosa e dedicada e 2 filhos. Ensinava no seminário Fuller, era pastor da Igreja Evangélica da Aliança, fazia filmes e escrevia best-sellers cristãos. Mel gay? Só se o Papa fosse muçulmano. Naquela ocasião, apesar da minha vizinhança, eu não conhecia nenhuma pessoa gay. Não sabia nada a respeito dessa subcultura. Fazia piadas e contava histórias a respeito da parada do orgulho gay, que passava pela minha rua, aos meus amigos suburbanos, mas não tinha conhecido os homossexuais, muito menos amigos. A ideia era repugnante. Agora estava ouvindo que um dos meus melhores amigos tinha um lado secreto que eu não conhecia. Recostei na cadeira, respirei fundo algumas vezes e pedi a Mel que me contasse sua história. Não estou traindo a confiança de Mel contando a sua história, porque ele já a levou a público em seu livro Stranger at the Gate, To be Gay and Christian in America, Estranho no Portão, Ser Gay e Cristão na América?
O livro menciona sua amizade comigo e também conta a respeito de alguns cristãos conservadores com os quais ele trabalhou escrevendo os livros deles: Francis Schaeffer, Pat Robertson, Oliver North, Billy Graham, W. A. Criswell, Jim e Tammy Faye Baker, Jerry Falwell. Nenhuma dessas pessoas conhecia a vida secreta de Mel na ocasião em que trabalhará com elas e, de maneira bastante compreensível, algumas deles se sentem zangadas com ele agora. Devo esclarecer que não tenho nenhum desejo de mergulhar nas importantes questões teológicas e morais do homossexualismo. Escrevo a respeito de Mel por um único motivo: minha amizade com ele desafiou fortemente minha noção de como a graça afetaria minha atitude para com pessoas diferentes, mesmo quando essas diferenças são sérias e talvez insolúveis. Fiquei sabendo por Mel que o homossexualismo não é uma escolha de vida casual, como eu supunha. Conforme Mel diz em seu livro, ele sentia desejos homossexuais desde a adolescência. Tentou com força reprimir esses desejos. Quando adulto, buscou fervorosamente uma cura. Jejuou, orou e foi ungido para receber a cura. Passou por rituais de exorcismo dirigidos por protestantes e também católicos. Matriculou-se em terapias rígidas que sacudiam o seu corpo com eletricidade toda vez que se sentia estimulado por fotografias de homens. Em uma ocasião, tratamentos químicos o drogaram, deixando-o um tanto abobalhado. Acima de tudo, Mel desejava desesperadamente não ser gay. Lembro-me de um telefonema que me acordou de madrugada. Sem se preocupar em apresentar-se, Mel disse com voz categórica: "Estou sobre o parapeito de um quinto andar olhando para o Oceano Pacífico. Você tem 10 minutos para me dizer por que eu não deveria pular." Não era uma brincadeira para chamar a atenção. Mel quase tivera sucesso em uma sangrenta tentativa de suicídio há pouco tempo. Eu lhe roguei, usando todos os argumentos pessoais, existenciais e teológicos que consegui imaginar em meu estado de sonolência. Graças a Deus, Mel não pulou. Também me lembro de uma cena triste alguns anos depois na qual Mel me trouxe algumas lembranças de seu amante. Mostrou-me um suéter de lã azul e me pediu que o jogasse na lareira. Ele havia pecado e agora estava arrependido, dizia, e estava abandonando aquela vida e voltando para sua esposa e família. Nós nos alegramos e oramos juntos. Lembro-me de outra cena triste quando Mel destruiu seu cartão de membro do California Bat Club. Uma misteriosa enfermidade estava começando a aparecer entre a população gay da Califórnia, e centenas deles estavam abandonando o clube. Não estou fazendo isto por medo da doença, mas porque sei que é a coisa certa a fazer, Mel me disse. Ele pegou uma tesoura e cortou em pedaços o cartão de plástico duro. Mel oscilava entre períodos de promiscuidade e de fidelidade. Às vezes, agia como um adolescente intoxicado de hormônios e outras, como um filósofo. Aprendi a diferença entre sofrimento virtuoso e sofrimento provocado pela culpa. Ele me disse uma vez: "Os dois são reais, os dois são excruciantes, mas o último é muito pior. O sofrimento virtuoso, como o que as pessoas celibatárias sentem, sabe o que está faltando, mas não conhece o que perdeu. O sofrimento pela culpa sabe tudo." Para Mel, o sofrimento pela culpa significava a consciência persistente de que, se escolhesse sair do armário, perderia seu casamento como também sua carreira e ministério e muito provavelmente a sua fé. Apesar desses sentimentos de culpa, Mel finalmente concluiu que suas opções se estreitaram em duas: insanidade ou integridade. Acreditava que as tentativas de reprimir os desejos homossexuais e viver no casamento heterossexual ou no celibato gay o levariam à insanidade. Naquela ocasião, ele estava se tratando com um psiquiatra 5 dias por semana, a $100 por sessão. A integridade, ele decidiu, significava encontrar um parceiro gay e abraçar a identidade homossexual. A odisseia de Mel me confundiu e me perturbou. Minha esposa e eu ficamos acordados muitas longas noites com Mel discutindo seu futuro. Juntos repassamos todas as passagens bíblicas relevantes e o que deviam significar. Mel continuava perguntando por que os cristãos destacavam todas as referências às uniões entre o mesmo sexo enquanto ignoravam outros comportamentos mencionados nas mesmas passagens. A pedido de Mel, assisti à primeira marcha dos gays em Washington, em 1987. Fui não como participante e nem mesmo como jornalista, mas como amigo de Mel. Ele me queria por perto enquanto avaliava algumas das decisões que pesavam sobre ele. Cerca de 300 mil participantes gays marcharam, e apenas uma minoria pretendeu chocar o público usando roupas que nenhum telejornal mostraria. O dia de outubro era frio, e nuvens cinzentas derramaram gotas de chuva sobre as colunas desfilando pela capital. Em uma das laterais, bem na frente da Casa Branca, observei uma confrontação raivosa.
Policiais montados formaram um círculo protetor ao redor de pequenos grupos que, graças a seus cartazes cor de laranja com ilustrações vivas do fogo do inferno, haviam conseguido atrair a atenção da maioria dos fotógrafos da imprensa. Embora estivessem superados em número numa proporção de 1.500 para 1, esses manifestantes cristãos estavam gritando palavras de ordem inflamadas contra os ativistas gays. Combustível do inferno. Fora, o líder deles gritava em um microfone. E os outros pegavam a deixa, fora, fora. Quando isso perdeu a força, passaram para as frases, que vergonha, que vergonha. Entre as cantorias, os líderes transmitiam mensagens cheirando a enxofre a respeito de Deus reservando o fogo do inferno mais quente para os sodomitas e outros pervertidos. AIDS, AIDS, ela vai pegar vocês, era o último motejo no repertório dos que protestavam, a frase gritada com mais ardor. Tínhamos acabado de assistir a uma triste procissão de várias centenas de pessoas com AIDS. Muitos em cadeiras de rodas, com corpos esquálidos de sobreviventes de campos de concentração. Ouvindo a cantilena, eu não conseguia imaginar como alguém poderia desejar esse destino para outro ser humano. Da parte deles, os gays tinham uma reação mista contra os cristãos. Os desordeiros sopravam beijinhos ou comentavam, fanáticos, fanáticos. Que vergonha para vocês. Um grupo de lésbicas extraiu risadas da imprensa gritando em uníssono contra os manifestantes, queremos suas esposas. Entre os participantes da marcha havia pelo menos 3.000 que se identificavam com diversos grupos religiosos, o Movimento Católico da Dignidade, o Grupo Episcopal da Integridade, e até mesmo um grupinho de mormons e adventistas do sétimo dia. Mais de 1.000 participantes marcharam sob a bandeira da Igreja da Comunidade Metropolitana, ICM, uma denominação que professa uma teologia principalmente evangélica, exceto por sua postura a favor do homossexualismo. Este último grupo deu uma resposta comovente aos cristãos que protestavam. Aproximaram-se, voltaram-se para eles e cantaram: Jesus me ama, sim eu sei, pois a Bíblia assim o diz. A ironia inopinada nessa cena de confronto me atingiu. De um lado estavam os cristãos defendendo a doutrina pura, nem mesmo o Concílio Nacional das Igrejas aceitou a denominação ICM em sua membresia. Do outro estavam os pecadores, muitos dos quais abertamente admitindo a prática homossexual. Mas o grupo mais ortodoxo vomitava ódio e o outro grupo cantava o amor de Jesus. Durante o fim de semana em Washington, Mel me apresentou a muitos líderes de grupos religiosos. Não posso lembrar a quantos cultos assisti só no fim de semana. Para surpresa minha, a maior parte dos cultos utilizava os hinos e a liturgia dos evangélicos ortodoxos, e eu não ouvi nada suspeito teologicamente falando pregado do púlpito. Muitos cristãos gays são teologicamente bastante conservadores, um dos líderes me explicou. Recebemos tanto ódio e rejeição da igreja que só continuamos nela porque realmente cremos que o evangelho é a verdade. Ouvi inúmeras histórias pessoais que confirmavam a essa afirmação. Cada gay que eu entrevistava contava histórias arrepiantes de rejeição, ódio e perseguição. Muitos haviam sido ofendidos e espancados vezes sem conta. Metade dos que entrevistei fora deserdada por suas famílias. Alguns dos pacientes de AIDS tentaram entrar em contato com a família afastada para informar da enfermidade, mas não receberam resposta. Um homem, depois de 10 anos de separação, foi convidado a ir para casa no jantar do Dia de Ação de Graças em Wisconsin. Sua mãe o sentou à parte da família em uma mesa separada com pratos de papel e utensílios plásticos. Alguns cristãos dizem, sim, temos de tratar os gays com compaixão, mas ao mesmo tempo, temos também de lhes transmitir uma mensagem de juízo. Depois de todas essas entrevistas, comecei a entender que cada gay já ouviu a mensagem de juízo da igreja, repetidas vezes, nada além de juízo. As pessoas mais interessadas em teologia que entrevistei interpretam as passagens bíblicas a respeito do homossexualismo de maneira diferente. Algumas delas me disseram que se ofereceram para sentar e discutir essas diferenças com mestres conservadores, mas nenhum concordou. Deixei Washington com a cabeça girando. Havia participado de cultos abarrotados marcados por cânticos fervorosos, orações e testemunhos, todos orientados pelo que a igreja cristã sempre ensinou como sendo pecado. Além disso, podia sentir que meu amigo Mel estava cada vez mais perto de uma escolha que eu sabia ser moralmente errada: divorciar-se de sua esposa e perder o seu ministério para iniciar uma nova vida assustadora e cheia de tentações. Ocorreu-me que minha própria vida seria mais simples se eu não tivesse conhecido Mel White. Mas ele era meu amigo, como deveria tratá-lo? O que a graça exigia de mim? O que faria Jesus? Depois que Mel saiu do armário, e sua história se tornou pública, seus antigos colegas e empregadores o trataram com frieza.
Famosos cristãos que o haviam hospedado, viajado com ele e lucrado centenas de milhares de dólares com o seu trabalho subitamente se afastaram. Em determinado aeroporto, Mel aproximou-se de um famoso político cristão que conhecia muito bem e estendeu-lhe a mão. O homem fechou a cara, voltou-lhe as costas e nem mesmo falou com ele. Quando o livro de Mel saiu, alguns dos cristãos com os quais ele havia trabalhado convocaram a imprensa para denunciá-lo, negando qualquer associação íntima com ele no passado. Durante algum tempo, Mel foi muito requisitado para falar no rádio e em programas de televisão tais como 60 Minutos. A mídia secular adorou o ângulo de um homossexual enrustido trabalhando para líderes da direita religiosa e em busca de fofocas. Investigaram suas histórias a respeito de celebridades evangélicas. Quando aparecia nesses shows, Mel era repreendido por muitos cristãos. Virtualmente em cada show, Mel me conta, alguém telefonava para dizer que eu era uma abominação e deveria ser tratado de acordo com as leis de Levítico. Isto é, deveria ser apedrejado até a morte. Só porque fui mencionado no livro de Mel, também ouvi alguns desses cristãos. Um homem anexou a cópia de uma carta que havia escrito a Mel que concluía dizendo: realmente oro para que um dia você verdadeiramente se arrependa, verdadeiramente deseje libertar-se do pecado que o escraviza e renuncie aos falsos ensinamentos da chamada igreja gay. Se não o fizer, graças a Deus receberá o que merece, uma eternidade no inferno, reservada para todos os que são escravizados pelo pecado e recusam arrepender-se. Quando respondi, perguntei ao signatário se ele realmente queria dizer graças a Deus, e ele me enviou uma longa carta cheia de referências bíblicas afirmando que sim. Comecei a fazer questão de conhecer outros gays de nossa vizinhança, inclusive alguns que tinham antecedentes cristãos. Eu ainda creio, um deles me disse. Gostaria de ir à igreja, mas sempre que tento alguém espalha boatos a meu respeito e de repente todos se afastam. Ele acrescentou uma observação gélida. Como gay, descobri que é mais fácil conseguir sexo nas ruas do que um abraço na igreja. Conheci outros cristãos que têm procurado tratar os homossexuais de maneira amorosa. Barbara Johnson, por exemplo, é uma autora cristã de best-sellers que ficou sabendo que seu filho era gay e só então descobriu que a igreja não sabia como lidar com esse fato. Ela começou uma associação chamada Ministério da Espátula. Sua intenção com esse ministério é despertar a atenção das pessoas para o seguinte objetivo: você tem de raspar o meu teto com uma espátula para ministrar a outros pais com o mesmo problema. Convencida de que a Bíblia proíbe esse tipo de relacionamento, Bárbara se opõe à prática homossexual e sempre torna isso claro. Ela está simplesmente tentando proporcionar um refúgio para outras famílias que não encontram esse refúgio na igreja. Os boletins de Bárbara estão cheios de histórias de famílias que foram desfeitas e depois, dolorosamente costuradas de novo. Eles são nossos filhos e nossas filhas, Bárbara diz. Não podemos simplesmente fechar a porta para eles. Também falei com Tony Campolo, um orador cristão de alto nível que se opõe à prática homossexual, mas que admite que a orientação homossexual está entranhada na pessoa e é quase impossível modificá-la. Ele defende um ideal de celibato sexual. Parcialmente por causa do ministério de sua esposa com a comunidade gay, Tony tem sido caluniado por outros cristãos, resultando em muitos compromissos cancelados. Em uma convenção, oponentes distribuíram falsa correspondência entre Tony e líderes gay da Queer Nation, uma carta que se comprovou ser espúria, parte de uma campanha de maledicência. Para minha grande surpresa, fiquei sabendo muita coisa a respeito do tratamento de pessoas diferentes, por Edward Dobson, formado pela Universidade Bob Jones, ex-braço direito de Jerry Falwell e fundador do Fundamentalist Journal. Dobson deixou a organização de Falwell para assumir um pastorado em Grand Rapids, no Michigan, e enquanto esteve lá ficou preocupado com o problema da AIDS na cidade. Pediu para se encontrar com alguns líderes gays da cidade e ofereceu os serviços dos participantes de sua igreja. Embora a convicção de Dobson quanto ao erro da prática homossexual não tenha mudado, ele se sentiu constrangido a alcançar a comunidade gay com o amor cristão. Os ativistas eram, no mínimo, desconfiados. Eles conheciam a reputação de Dobson como fundamentalista e para eles, como para muitos gays, os fundamentalistas trazem à lembrança pessoas como os manifestantes que vi em Washington, D.C. Com o tempo, Ed Dobson ganhou a confiança da comunidade gay. Começou encorajando sua congregação a providenciar presentes de Natal para pessoas com o HTV e a oferecer outros meios práticos de ajuda aos doentes e moribundos. Muitos deles nunca haviam conhecido um homossexual antes. Poucos se recusaram a cooperar. Gradualmente, entretanto, ambos os grupos começaram a se ver sob uma nova luz.
Como um gay disse a Dobson, nós compreendemos vocês e sabemos que vocês não concordam conosco. Mas vocês ainda demonstram o amor de Jesus, e nós nos sentimos atraídos por isso. Para muitos pacientes de AIDS em Grand Rapids, a palavra cristão agora carrega uma conotação muito diferente do que significava há alguns poucos anos. A experiência de Dobson provou que os cristãos podem ter pontos de vista firmes a respeito de comportamento ético e ainda assim demonstrar amor. Ed Dobson me disse uma vez: se eu morrer e alguém se levantar no meu funeral e não disser nada além de Ed Dobson amava os homossexuais, eu me sentirei orgulhoso. Também entrevistei o Dr. C. Everett Koop, que naquela ocasião era ministro da Saúde dos Estados Unidos. As credenciais de Koop como cristão evangélico eram impecáveis. Foi ele, junto com Francis Schaeffer, que ajudou a mobilizar a comunidade cristã conservadora a entrar na briga política pelas questões a favor da vida. Em seu papel de médico da nação, Koop visitou pacientes com AIDS. Seus corpos esqueléticos, debilitados e cobertos de feridas fizeram-nos sentir por eles profunda compaixão, corno médico e como cristão. Ele havia jurado cuidar dos fracos e desamparados, e não havia grupo mais fraco e mais desamparado do que esse no país. Durante 7 semanas Koop dirigiu-se apenas a grupos religiosos, inclusive a igreja de Jerry Falwell, a Convenção dos Radialistas Religiosos Nacionais, a grupos conservadores dentro do judaísmo e a católicos romanos. Nesses discursos feitos em cadeia pelo Serviço de Saúde Pública, Koop afirmou a necessidade da abstinência e do casamento monogâmico. Mas acrescentou: sou o ministro da saúde dos heterossexuais e dos homossexuais, dos jovens e dos velhos, dos morais e dos imorais. Ele advertiu os companheiros cristãos: vocês podem odiar o pecado, mas têm de amar o pecador. Koop sempre expressou sua aversão à promiscuidade sexual. Sistematicamente ele empregava a palavra sodomia quando se referia aos atos homossexuais. Mas, como ministro da saúde, agia em favor dos homossexuais e cuidava deles. Koop mal podia crer que, ao falar a 12 mil gays em Boston, eles fossem gritar: Koop, 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 Koop. Eles deram um apoio incrível, apesar do que eu digo a respeito de suas práticas. Creio que é porque sou a pessoa que saiu e disse: sou o ministro da saúde de todas as pessoas e irei ao encontro delas onde elas estiverem. Além disso, pedi que tivessem compaixão deles, dos homossexuais, e pedi voluntários para cuidar deles. Koop nunca comprometeu suas crenças, continua insistindo em empregar a palavra sodomia, que é carregada de significado, em seus discursos. Mas nenhum evangélico cristão obteve recepção mais calorosa dos homossexuais. Finalmente recebi uma importante visão sobre pessoas diferentes dos pais de Mel White. Uma rede de televisão apresentou um programa em que entrevistaram Mel, sua esposa, seus amigos e seus pais. Notavelmente, a esposa de Mel continuou a apoiá-lo e a falar elogiosamente dele depois do divórcio. Ela inclusive escreveu o prefácio do seu livro. Os pais de Mel, cristãos conservadores e pessoas respeitáveis da comunidade, o pai dele foi prefeito da cidade, enfrentaram tempos difíceis para aceitar a situação. Depois que Mel lhes deu a notícia, passaram por diversos estágios, do choque à negação. Em determinado ponto, o entrevistador da TV perguntou aos pais de Mel diante das câmeras: vocês sabem o que outros cristãos estão dizendo a respeito do seu filho? Dizem que ele é uma abominação. O que vocês pensam disso? Bem, a mãe respondeu com voz doce e trêmula: ele pode ser uma abominação, mas continua sendo nosso orgulho e nossa alegria. Essa frase permaneceu comigo porque a considero uma definição de graça de partir o coração. Percebi que a mãe de Mel White expressou como Deus vê a cada um de nós. De alguma forma, todos nós somos abominações para Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e de alguma forma, contra toda razão, Deus nos ama assim mesmo. A graça declara que ainda somos o orgulho e a alegria de Deus. Paul Tournier escreveu a respeito de um amigo que estava se divorciando: não posso aprovar essa atitude, porque o divórcio sempre será desobediência a Deus. Estaria traindo minha fé se escondesse isso dele. Sei que sempre há uma solução diferente do divórcio para um conflito conjugal, se realmente estamos preparados para buscá-la sob a orientação de Deus. Mas sei que esta desobediência não é pior do que a calúnia, a mentira, o gesto orgulhoso do qual sou culpado todos os dias. As circunstâncias de nossas vidas são diferentes, mas a realidade de nossos corações é a mesma. Se eu estivesse no lugar dele, será que agiria de maneira diferente? Não tenho ideia. Pelo menos sei que precisaria de amigos que me amassem sem reservas como eu sou, com todas as minhas fraquezas, e que confiassem em mim sem me julgar.
Se ele obtiver o divórcio, sem dúvida vai encontrar dificuldades ainda maiores do que as que tem agora. Vai precisar ainda mais da minha afeição, e esta é a certeza que posso lhe dar. Recebi um telefonema de Mel White no meio de uma de suas campanhas ativistas. Ele estava jejuando em um acampamento em Colorado Springs, no Colorado, um bolsão de conservadores incitado até o ponto de explosão pelos ativistas dos direitos gays. Dentro do acampamento, Mel estava exibindo correspondência para esmagar os gays, enviada por organizações cristãs de Colorado Springs. Mel estava pedindo aos líderes cristãos que desistissem da retórica inflamada, pois em muitos lugares do país crimes hediondos contra os gays estavam tornando-se uma epidemia. Mel teve uma semana difícil. Um comentarista de rádio local havia feito algumas ameaças veladas contra ele e à noite, carros cercavam o acampamento, buzinando para mantê-lo acordado. Um repórter está tentando reunir-nos todos de uma só vez, Mel me disse ao telefone. Ele convidou os linhas duras do ACT UP e algumas ministras lésbicas da igreja MCC, além de executivos de organizações como Focus on the Family e Navigators. Não sei o que vai acontecer. Estou faminto, exausto e com medo. Preciso de você lá. Então eu fui. Mel é a única pessoa que eu conheço que poderia convocar uma reunião dessas. Gente da direita e da esquerda sentaram-se na mesma sala, com uma tensão palpável suspensa no ar. Lembro-me de muitas coisas que aconteceram naquela noite, mas uma acima de todas. Quando Mel me pediu para me manifestar a respeito de alguns dos assuntos, apresentou-me como seu amigo e contou um pouco de nossa história comum. Terminou dizendo: não sei como Philip se sente a respeito de cada aspecto da questão do homossexualismo, e para dizer a verdade, tenho medo de perguntar. Mas sei como ele se sente a meu respeito. Ele me ama. Minha amizade com Mel havia me ensinado muito a respeito da graça. Superficialmente, a palavra pode parecer uma expressão estereotipada pela tolerância obscura do liberalismo. Podemos todos apenas conviver juntos? Mas a graça é diferente. Retrocedendo às suas raízes teológicas, ela inclui um elemento de autossacrifício, um preço. Eu havia visto Mel demonstrar um espírito gracioso muitas vezes para com os cristãos que o vilipendiavam. Uma vez pedi para ver um lote de correspondências que ele recebeu de cristãos e mal aguentei ler as cartas. As páginas estavam contaminadas pelo ódio. Em nome de Deus, os remetentes diziam maldições, profanidades e ameaças. Eu quis protestar. Espere um pouco, Mel é meu amigo. Vocês não o conhecem. Mas para os signatários das cartas, Mel era um rótulo pervertido, e não uma pessoa. Conhecendo Mel, eu compreendia melhor os perigos que Jesus discutiu tão incisivamente no Sermão do Monte. Com que rapidez nós acusamos os outros de homicidas e passamos por cima de nossa própria ira, ou de adúlteros e ignoramos nossa própria luxúria. A graça morre quando ela nos coloca uns contra os outros. Também li algumas das cartas que Mel recebeu em resposta ao seu livro Stranger at the Gate, Estranho no Portão. Muitas vieram de gays e simplesmente contavam uma história. Como Mel, muitos dos signatários das cartas tentaram o suicídio. Como Mel, muitos experimentaram apenas rejeição por parte da igreja. 80 mil livros foram vendidos, 41 mil leitores escreveram. Isso não significava nada a respeito da fome de graça na comunidade homossexual? Testemunhei Mel tentando iniciar uma nova carreira. Ele perdeu todos os seus clientes anteriores, seus vencimentos caíram vertiginosamente, tendo de se mudar de uma casa luxuosa para um pequeno apartamento. Como ministro da Justiça da denominação MCC, ele passa agora grande parte do seu tempo falando a pequenos grupos de homens e mulheres gays, grupos que, para falar com delicadeza, não fazem nada para alimentar o ego do orador. Toda a noção de uma igreja gay me parece bizarra. Conheço homossexuais celibatários não praticantes que desejam desesperadamente que outra igreja os aceite, mas não encontraram nenhuma. Sinto-me triste porque as igrejas que frequento estão perdendo os dons espirituais desses cristãos, e triste também porque a denominação MCC me parece muito presa a questões sexuais. Mel e eu temos diferenças profundas. Não posso apoiar muitas das decisões que ele tomou. Um dia nós dois vamos enfrentar-nos um de cada lado dos piquetes. Ele profetizou há alguns anos. O que vai acontecer à nossa amizade? Em virtude disso, lembro-me de um difícil confronto na cafeteria do Hotel Red Lion, exatamente quando voltei da Rússia. Eu estava exultante com as novidades da queda do comunismo, da nova abertura para Cristo em quase um terço do mundo, das incríveis palavras que havia ouvido diretamente dos lábios de Gorbachev e da KGB. Parecia um momento raro de graça em um século que conhecia tão pouco dela. Mel, entretanto, tinha uma agenda totalmente diferente. Você poderia apoiar minha ordenação? Ele perguntou.
Naquele tempo, o homossexualismo, para não dizer a sexualidade, estava fora de cogitação para mim. Estava pensando na queda do marxismo, no fim da Guerra Fria, na emancipação do Gulag. Não, respondi a Mel depois de pensar um pouco. Com base em sua história e no que leio nas epístolas, não acho que você se qualifique. Se eu votasse no concílio de sua ordenação, votaria contra. Levou meses para a nossa amizade recuperar-se dessa conversa. Eu havia respondido honestamente de improviso, mas para Mel pareceu uma rejeição direta e pessoal. Tentei colocar-me em seu lugar, compreender como seria ser como ele e continuar tendo amizade com uma pessoa que escreve para a revista Christianity Today e que representa a instituição religiosa que lhe provocou tanto sofrimento. Como seria fácil para ele rodear-se de pessoas iguais a ele para apoiá-lo. Francamente, creio que nossa amizade precisa de muito mais graça da parte de Mel do que da minha. Posso prever o tipo de cartas que vou receber em reação a esta história. O homossexualismo é um assunto tão controvertido que desperta reações apaixonadas de ambos os lados. Os conservadores vão surrar-me por alimentar um pecador, e os liberais vão atacar-me porque não endosso sua posição. Repito, não estou discutindo meu ponto de vista a respeito do comportamento homossexual, apenas minhas atitudes para com os homossexuais. Usei o exemplo do meu relacionamento com Mel White, deliberadamente evitando algumas das questões, porque para mim tem sido uma prova intensa e contínua a respeito de como a graça me convida a tratar pessoas diferentes. Tais diferenças profundas, seja qual for a área, formam um bocadinho de graça. Alguns têm de lutar corpo a corpo contra os fundamentalistas que os feriram no passado. Will Campbell assumiu a tarefa de reconciliar-se com os caipiras e com os membros da clã. Outros ainda lutam com a arrogância e a estreiteza de mente dos liberais, politicamente corretos. Os brancos devem lidar com sua diferença com os afro-americanos e vice-versa. Os negros das cidades também precisam resolver relacionamentos complicados com os judeus e os coreanos. Um assunto como o homossexualismo representa uma questão importante porque a diferença centraliza-se sobre uma questão moral, e não transcultural. Através da história, a Igreja tem considerado unanimemente o comportamento homossexual como um pecado sério. Então, a questão vem a ser: como devemos tratar os pecadores? Penso nas mudanças que ocorreram dentro da Igreja evangélica durante minha vida sobre a questão do divórcio, um assunto a respeito do qual Jesus é absolutamente claro. Contudo, hoje uma pessoa divorciada não é evitada, banida das igrejas, cuspida ou ofendida. Mesmo os que consideram o divórcio um pecado tiveram de aceitar os pecadores e tratá-los com civilidade e até amor. Outros pecados a respeito dos quais a Bíblia também é clara, a avareza, por exemplo, não parecem apresentar nenhuma barreira. Aprendemos a aceitar a pessoa sem aprovar o seu comportamento. Meu estudo da vida de Jesus me convenceu de que, sejam quais forem as barreiras que tivermos de transpor ao tratar com pessoas diferentes, elas não se podem comparar com o que um Deus Santo, que habitava no Santíssimo Lugar, e cuja presença expelia violentamente fogo e fumaça do topo da montanha, provocando a morte de qualquer pessoa impura que se aproximasse, teve de vencer quando desceu para se juntar a nós sobre o planeta Terra. Uma prostituta, um rico aproveitador, uma mulher endemoninhada, um soldado romano, uma samaritana com hemorragia e outra samaritana com vários maridos ficaram maravilhados porque Jesus recebeu a reputação de ser amigo de pecadores. Como escreveu Helmut Tillich, Jesus tinha o poder de amar prostitutas, valentões e rufiões. Ele foi capaz disso apenas porque via através da sujeira e da crosta da degeneração. Seus olhos captavam a origem divina que está oculta por toda parte em cada homem. Primeiro e principalmente, ele nos dá novos olhos. Quando Jesus amava uma pessoa qualquer carregada de culpa e a ajudava, via nela um filho de Deus desviado. Via um ser humano a quem seu pai amava e por quem se entristecia por ele andar em caminhos errados. Ele o via como Deus o planejara originalmente e queria que ele fosse e, portanto, olhava, por baixo da camada superficial da sujeira e da imundície, para o verdadeiro homem. Jesus não identificava a pessoa com o seu pecado, antes via nesse pecado alguma coisa estranha, alguma coisa que realmente não fazia parte da pessoa, alguma coisa que simplesmente a acorrentava e a dominava e da qual ele a libertaria e a traria de volta para o seu verdadeiro eu. Jesus foi capaz de amar os homens porque ele os amava da maneira certa através da camada de lama. Podemos ser abominações, mas ainda somos o orgulho e a alegria de Deus. Todos nós na igreja precisamos de olhos curados pela graça para ver o potencial nos outros para a mesma graça que Deus tão prodigamente nos concedeu. Amar uma pessoa, disse Dostoiévski, significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse.
Que poderosa jornada! A graça de Deus nos convida a amar, aceitar e enxergar o potencial nos outros. Se você deseja explorar mais sobre esse tema, não deixe de adquirir o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey. O link está na descrição abaixo.